na primeira tópica de Freud, Freud fala de um inconsciente, de um consciente, de um consciente, de um inconsciente e de um pré-consciente. Ok. Nessa primeira tópica, o inconsciente ele é concebido somente como o inconsciente daquilo que o consciente, como defesa psíquica, recalcou. Então a gente pode chamar de um inconsciente do recalque. Ou seja, a ideia de Freud é que ao longo da vida, o que ele chamou de aparelho psíquico, né? Quer dizer, então o consciente não suporta certas coisas e como que passa a não enxergar, né, aquelas coisas que o incomodam, que o agridem, e recalca, né? Joga para esse inconsciente. O pré-consciente, enfim, resumindo, seria uma instância intermediária. Ok. Freud chegou à conclusão, grosso modo, de que essa tópica ela era insuficiente. Por quê? Porque dentro dessa ideia inicial, ele supôs que no tratamento das histéricas, né, no caso, e de uma maneira geral, certamente, bastaria, aí outra frase famosa de Freud, trazer o inconsciente ao consciente. E que, uma vez o consciente se dando conta, né, estando ciente do que ele havia recalcado, o recalque ia se dissolver. Bom, e isso não acontecia. O que ele percebeu na clínica dele é que as pacientes dele, as histéricas, né, percebiam o que supostamente tinha acontecido ou estava acontecendo, né? Então Freud interpretava de algum modo, dizia a elas a verdade do inconsciente delas, elas aparentemente entendiam, de algum modo concordavam e continuavam com os sintomas. Então qual foi a conclusão de Freud? Quer dizer, a conclusão foi essa, de que a primeira tópica era insuficiente. Aí vou fazer, antes de falar da segunda tópica, eu vou fazer um parênteses. Não? O que a gente vai ver com o Winnicott, que é fundamental e que não existe nem em Freud nem em Lacan, e o Winnicott, que não leu Spinoza, diz isso de forma totalmente de acordo com o que o Spinoza diz, ou seja, ambos conseguiram, cada um ao seu modo, com as suas referências, com as suas bases, em séculos diferentes, perceber o funcionamento psíquico nesse aspecto, nesse mesmo aspecto. O Winnicott ele entende que uma compreensão ou uma interpretação, falando especificamente da psicanálise, diz o Winnicott, só é transformadora se o paciente sente aquela interpretação como sua criação. É por isso que na prática clínica, tantas vezes o analista ele faz uma interpretação, né? O freudiano lacaniano, o freudiano talvez faça, né, com áreas de sabedoria, os lacanianos talvez, né, brincando e falando sério, façam de uma maneira acusatória, né, dizendo verdade, jogando verdade na cara. Né? O fato é que, diz Winnicott, a interpretação ela só é transformadora se ela é sentida e vivenciada pelo paciente como sua. Então, o que eu estava dizendo, por isso que tantas vezes o analista menciona uma interpretação, o paciente não sente aquilo como fazendo sentido, e sessões depois, meses depois que seja, enfim, tempos depois, o paciente, fala a interpretação ou faz a interpretação, às vezes sem nem lembrar que o analista tinha dado uma pista ou dado uma dica, né, ou feito aquela interpretação. Porque o que torna transformador é essa criação, para usar o termo de Winnicott, do que já existe. Seja do que já existe suscitado por alguma pista ou alguma interpretação do analista, seja o que já existe porque existe na mente, no inconsciente, né, no psiquismo do próprio paciente. Então, mas Freud não percebia isso. E isso não foi contemplado na teoria de Freud. Isso que, então, voltando, não percebia que
Freud considerava que a interpretação que ele fazia era verdadeira, mas essa compreensão da verdade, de uma interpretação como podendo ser verdadeira, já é problemática. Porque se eu interpreto como verdadeiramente, como verdade, o que eu observo no psiquismo, ok, primeiro, eu posso simplesmente, num certo sentido, estar errado, né? Porque pode ser uma teoria que eu estou fazendo a respeito daquilo e que, de algum modo, não corresponde à realidade. Ou pode sim corresponder à realidade, mas certamente pelo fato de estar vindo de fora, mesmo havendo a transferência, o paciente tende a resistir, que foi a percepção de Freud, né? Tende a resistir. Então a gente não sabe, quando a gente fala de resistência em psicanálise, se é uma resistência de defesa de uma interpretação que faz sentido, vamos mudar, de uma compreensão do funcionamento psíquico que faz sentido, ou se é uma defesa, bom, então, que faz sentido, mas que vem de fora, né? Ou se é uma defesa por uma interpretação que não faz sentido. Então não adianta também o paciente pensar, puxa, o analista está dizendo, né? E, digamos, né, existe essa transferência, esse suposto saber, então eu vou pensar, caramba, mas ele sabe o que está dizendo, ou ele deve saber, então se ele está interpretando isso é a verdade. Não adianta. Ok, então, voltando. Ainda em Winnicott, né? Então o Winnicott ele diz a interpretação verdadeira, se ela não é sentida pelo paciente como uma criação sua, pode ser devastadora para o psiquismo do paciente. Obviamente, né, numa terapia, numa psicoterapia, o que deve estar em questão, o que devia estar em questão, não é a vaidade do analista, né, freudiano, lacaniano, ou enfim, seja o que for, de ter razão. Na psicoterapia, na terapia, a ideia é ajudar a transformar o modo de perceber, de pensar, de se afetar do paciente, para que ele se afete melhor. Ok. E então diz o Winnicott, mesmo uma interpretação verdadeira, se não for sentida pelo paciente, pode ser devastadora para o paciente. E o Winnicott diz, às vezes, e bom, isso o feeling do analista tem que perceber, mas tem que perceber numa base teórica, enfim, que corresponda ao que está acontecendo ali no psiquismo de um e de outro. Bom, aí diz o Winnicott, muitas vezes uma interpretação verdadeira, e aí, como eu dizia, depende do feeling do analista, ela vai ser terapêutica não pelo seu conteúdo, mas muito mais por ser uma espécie de holding, né, de apoio, de sustentação, muito mais porque, ao fazer sentido, ao corresponder à realidade, o paciente vai sentir, puxa, ele está me entendendo, ele está entendendo o que eu sinto. Muito mais nesse sentido do que o conteúdo. Mas Freud, na primeira tópica, sobretudo, acreditava que o conteúdo é que importava. E se surpreendia pelo fato de esse conteúdo, que a gente não sabe o quanto correspondia à realidade ou não. Se a gente pega, mais um parênteses, se a gente pega o livro Interpretação dos Sonhos, a ideia de interpretar os sonhos é incrível e faz todo sentido. Mas quando eu leio os casos clínicos que ele relata, eu acho que não tem nenhuma interpretação que faz sentido. Elas são totalmente fantasiosas. Enfim, de modo geral, totalmente eu estou exagerando, talvez. Todas, talvez eu esteja exagerando, mas de um modo geral elas são bastante fantasiosas. Então, enfim, não sei que interpretações são essas. Claro, tem os casos clínicos de Freud e eu vejo justamente que essa psicodinâmica é muito boa, no meu entendimento, né, na minha avaliação de Freud. As interpretações no sentido mais de conteúdo, eu diria, nem tanto assim, ou às vezes não concordo. Tá, mas voltando. Então, o fato é que o Freud reconheceu que a primeira tópica era insuficiente por isso, porque não bastava trazer o suposto inconsciente recalcado, desrecalcar, né? Trazer à luz, trazer à consciência que os sintomas permaneciam. E aí, no livro dele, de 1923, o Ego e o Id, o Eu e o Isso, ele tem uma primeira apresentação onde ele fala um pouco dessa insuficiência da primeira tópica, das razões pelas quais ele achou a primeira tópica insuficiente, e em seguida, num subcapítulo que leva o mesmo nome do livro, o Ego e o Id, o Eu e o Isso, ele diz, meu amigo Grodek, George Grodek, há muito me fala que existe um algo, um isso,
que age em nós. E eu nunca dei atenção para o Grodek. E agora, né, diante dessa insuficiência da primeira tópica, eu acho que ele tem razão. Então Freud menciona que ele está tirando o conceito de id, de isso, dele, Freud, do conceito de isso em Grodek. Não, os títulos dos livros de Grodek, coletânea, o eu e o isso, enfim, é o ponto central da teoria grodekiana e do que ele percebe na clínica dele, que era uma clínica, enfim, bastante bem sucedida e impressionante, inclusive, né? Ok. E aí, indo para Grodek, né? De onde Grodek, por sua vez, retira, né, ou se inspira para criar ou propor esse conceito do isso, que foi retomado por Freud. Grodek diz explicitamente, ele tira de dois autores, de Nietzsche e de Spinoza. Olha que interessante, né? A base filosófica de Grodek, diferentemente da de Freud, não é de autores, de filósofos metafísicos, mas de dois autores imanentistas, de filosofia da imanência, de pensamento da imanência. Então, Grodek menciona um aforismo de Nietzsche, e certamente esse aforismo traz o termo, mas ele está pensando na filosofia de Nietzsche de um modo um pouco mais amplo, né? Ele menciona um aforismo onde Nietzsche, um aforismo do Para Além de Bem e Mal, onde Nietzsche, numa crítica ao cogito cartesiano, ele diz o eu, o ego, o eu, é um efeito de fachada de algo, isso, de um algo que se expressa em nós. Grodek pega essa ideia. Mas de onde vem esse algo? Grodek junta Nietzsche com Spinoza. Em Spinoza, qual a ideia que Grodek pega? Pega de Spinoza, de modo geral, em particular da interpretação que Goethe faz de Spinoza, a ideia em Spinoza de que nós somos modos da substância única. Traduzindo, nós somos cada um de nós, os objetos singulares de modo geral, cada um de nós é uma modificação do todo, da vida em geral, da substância única, do real. Em outras palavras, juntando com Nietzsche, né, essa junção que Grodek fez, a substância que compõe a tudo e a todos, a única substância do universo, o real, de um modo geral, é um isso, é um algo. Tem relação, depois a gente vai ver, com o Das Ding em Freud, né? Lacan também retoma, a gente vai ver esse diálogo, vai dialogar com ele sobre isso. Então, o real é um algo. E o que nós somos? Um modo, uma modificação desse algo. E Freud, quando busca isso em Grodek, Freud faz o famoso desenho do livro Ego e o Id, que mostra isso. O eu é um efeito de fachada da relação do isso com o fora. Mas que isso que se relaciona com o fora, Freud mostra. É um isso individuado, um isso individual, que, no entanto, ele faz um pontilhado, né? É uma modificação de um grande isso. A gente já pode até adiantar uma questão teórica dessa base para a gente já ir fazendo essa transformação da teoria de metafísica para imanente. Lembrando que o principal é a reforma do pensamento, mas pensando a parte teórica. O desenho que Freud faz do do ego, como um efeito de fachada da relação do isso individual com o fora. O fora já pressupõe a individuação. Existe um isso individual e, portanto, existem outros issos individuais que, no entanto, aí vem o pontilhado, são individuações de um mesmo grande isso. Então, esse grande isso, ele nos constitui, assim como a substância em Spinoza. Então, esse grande isso, essa substância, não faz sentido chamar, como Lacan chamou, de outro, com grande O, né? Esse outro feminino. Porque não é um outro, é o um. Só que não é um monolítico. Não é um fora. É um complexo, múltiplo,
cuja multiplicidade nos constitui, e nós somos uma modificação complexa e múltipla desse um, que é a substância única, mas que não é uniforme, não tem uma única forma, ao contrário, ela é a substância da vida, uma vida com individuações de vida. O próprio desenho de Freud mostra essa origem grodeckiana do conceito dele. Porém, quando Freud pega, e a gente entra um pouquinho na teoria das pulsões, esse desenho grodeckiano, essa ideia grodeckiana que tem origem, como a gente está vendo, em Nietzsche e Spinoza, e não à toa. Freud, de algum modo, se influencia ou mistura isso, ok, com os filósofos metafísicos que ele traz como bagagem, mas também com a primeira tópica, porque ele vai colocar no isso a ideia das pulsões, em particular das pulsões sexuais, e com o tempo, né, nessa transformação da própria teoria das pulsões em Freud, com a ideia da pulsão de morte. Então a gente poderia dizer, enfim, grosso modo, que ele vai colocar no âmbito do id, do isso, as pulsões sexuais e agressivas, ou sexuais e de morte. Né? E as sexuais, enfim, vão ter várias mudanças ao longo da obra de Freud, mas como sendo essa mistura de pulsões de vida e de pulsões de morte, ou de Eros e Thanatos, enfim, e essa pulsão que ele vai conceber como mais originária, que seria a pulsão de morte. E isso ele vai localizar nesse isso. Mas a gente está vendo que a origem do conceito em Freud, e que Freud, na verdade, vai transformar, né? A origem do conceito em Freud é Grodek, e através de Grodek é essa ideia de nós sermos individuação de uma substância única, e essa ideia nietzschiana, né, de que nós somos uma vida individuada. E essa ideia do ego, não só ele, como Freud entendeu bem, ele se forma na interação com o outro, e ele é mais superficial, digamos, né, do que o id. Se a gente já traz o Winnicott, ele é mais na relação, mais externo do que o self, do que o si mesmo. Bom, e Freud, esse pontilhado do id para a substância, para o real, para a vida, é como se Freud, apesar do desenho onde ele pontilhou, é como se de alguma forma ele fechasse isso. Mas mesmo fechando, né, cortando a nós mesmos da vida que nos constitui, do todo, do qual nós somos modificação, e a gente vai retomar esse ponto que é fundamental para a clínica, inclusive, e sobretudo, num certo sentido, para a vida e para a clínica. Mesmo Freud fechando esse pontilhado, digamos, né, e se aproximando da primeira tópica, tanto que Lacan, ele pensa o inconsciente basicamente como o inconsciente do recalque, Lacan meio que perde essa compreensão via Grodek de Freud. Mesmo assim, Freud inaugura esse conceito importante para a psicanálise, que é o conceito do id, como o quê? Um inconsciente, proponho que a gente esqueça a pulsão sexual, a pulsão de morte como originária, não faz nenhum sentido, mas mesmo a pulsão sexual, e a gente pense o id já como um id pulsante, um id pulsional, um id como significando, antes de mais nada, a vida pulsante, não a pulsão de vida, em contraposição à pulsão de morte, mas a vida pulsante, o que Winnicott vai chamar de força vital, que Spinoza vai chamar de conatos, potência da vida, que individuada, né, a potência da vida que se individua na modificação, que somos nós, nos modos, e em nós essa potência individuada que é um esforço não intencional nem consciente, né, quer dizer, uma inclinação, um fato, uma potência de perseveração. Usa-se essa tradução, esse neologismo, né, perseveração do que perseverança, porque perseverança meio que pressupõe um sujeito, né, de perseveração, ou seja, é um fato de perseveração no ser, de perseveração, de perseverar no seu próprio ser, de perseverar, né, de uma busca espontânea de aumento da potência de ser, de pensar e de agir. Por isso que é tão importante a gente já ir pensando assim, opa, de onde Freud vem?
vamos fazer um pouco esse retorno para puxar os pensadores da imanência, puxar Nietzsche e Spinoza para a compreensão da psicanálise e meio que modificar, né, corrigir essa base metafísica que Freud retoma e que Lacan prossegue. Então, basicamente, é essa a proposta que eu quero compartilhar com você, né, de refazer o pontilhado que o Freud meio que esqueceu, mas tudo bem, pelo menos entrou com essa ideia do id, desse inconsciente, não como inconsciente do recalque, feito a partir do que é recalcado na experiência, mas o inconsciente, e aí sim a gente pode pensar com Spinoza e com Winnicott, um inconsciente criativo, inconsciente que é borbulhar, pletora de vida, que é apetite pela vida. Isso vai ser fundamental quando a gente for pensar mais diretamente a clínica e o horizonte de cura.